Isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wendel aqui de Química falando. Vamos tentar resolver as nossas questões da nossa avaliaçãozinha. Espero que dê para vocês entender dessa forma. Qualquer coisa, deixe suas sugestões aí nos comentários e aos poucos nós vamos melhorando as aulas, beleza? Então dê uma lidazinha em cada questão, vamos começar a resolução, ok? Então, pessoal, tudo bem com vocês aí mais uma vez? Professor Wendel de Química. Vamos fazer uma revisãozinha a respeito de 3 tipos de concentração que nós vimos nas aulas e responder as nossas atividades, tá certo? Espero que dê para vocês entenderem dessa forma, para que a gente possa levar adiante aí os conteúdos, beleza? Então vejam só, a nossa primeira questão é uma questão que envolve concentração comum. Mas o que é essa concentração comum? Vamos lembrar lá das nossas aulas? A concentração comum representada pela letra C, nada mais é do que uma razão estabelecida entre a massa do soluto e o volume em litros da solução. Note que a massa é a do soluto e o volume ele sempre tem que estar em litros. Se não tiver em litros, você faz a conversão. É só dividir por 1000 e aí você tem a conversão, beleza? Então, com essa formulazinha do primeiro tipo de concentração comum, nós vamos responder essa questão, tá? É o primeiro tipo de concentração aí, é o mais simples dela. O que é que significa essa concentração comum? Com a concentração comum, a unidade ela é em gramas por litro, significa dizer que em cada 1 litro da solução eu vou ter uma quantidade X em gramas de um determinado soluto. Então só é isso que quer dizer a concentração comum, beleza? Vamos para a questão agora. O que diz a questão? Aqui ela traz algumas informações. Então nós vamos retirar os dados da questão, tá? Qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolver em 20 gramas de cloreto de sódio, conhecido também como sal de cozinha? Esse é o nosso soluto, é quem vai ser dissolvido. Então nós temos aí a massa do soluto igual a 20 gramas. Beleza? Foi nossa primeira informação. Então nós temos aí 20 gramas de soluto, de cloreto de sódio. Esse daí ele está em 500 litros de água. Note que o volume já está em litros. Ele já está em litros. Apesar do volume ser bastante grande, mas nós vamos ter uma concentração pequena. Então note que eu tenho 500 litros. Então o meu volume ele já está em litros. Então eu tenho 500 litros. Com a fórmula essa daqui, então a minha concentração comum vai ser a massa do soluto que eu tenho na questão, que é 20, dividido pelo volume, que é 500 litros. Ou seja, aqui eu tenho a massa em gramas e o volume em litros. Basta eu resolver isso aqui agora. Quanto é 20 dividido por 500? Cancelo esse com esse. Fica 2 dividido por 50. Vamos ver quanto é que dá 2 dividido por 50. Vou fazer aqui do lado, depois eu apago. 2 dividido por 50. Não dá para dividir, acrescento 0, 0 e uma vírgula. Continua sem dar para dividir, acrescento outro 0 e outro 0 aqui. Agora, qual é o número que multiplica 50 que dá 200? 4. Então eu pego 4 vezes 50 vai dar 200. Para 200, nada. Então qual é a nossa resposta? A nossa concentração comum é 0,04 gramas em cada litro. Tá certo? Então o que é que quer dizer isso aqui? Que em cada 1 litro da solução eu vou ter 0,04
gramas de cloreto de sódio, ok? Então essa foi a nossa primeira questão. Vamos lá, depois eu salto da frente para vocês copiarem. Nossa segunda questão é uma questão que também se trata de concentração comum. Ah, professor, como é que eu sei que a questão é de concentração comum? Veja a unidade aqui da concentração, ele deu a concentração em gramas por litro. Então, toda concentração em gramas por litro vai ser a concentração comum. Então, veja só, o que é que eu vou fazer daqui? Eu vou tirar os dados da questão. É fundamental que você retire todos os dados da questão e veja se essa questão ela está compatível, ou seja, se a massa está em gramas ou se o volume ele está em litros. E aí você resolve a sua questãozinha. Então qual é a fórmula? Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume em litros. Quais foram os dados que eu tenho? Quais são os dados que eu tenho na questão, professor? Vamos lá. Evapora-se totalmente 200 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio de concentração 4 gramas por litro. Então, quantos gramas de soluto serão obtidos? Ó, ele deu o volume aqui que vai evaporar da solução é de 200 ml. E a minha concentração comum era de 4 gramas por litro. Então eu tenho duas informações. Eu tenho o volume de 200 ml e tenho a concentração que é de 4 gramas por litro. Turma, tem um detalhe importante aí. Qual é esse detalhe? O detalhe é que a questão trouxe o volume em ml. O que foi que eu acabei de dizer para vocês? Que o volume ele tem que estar em litros. E aí você vai fazer a transformação. Como é que transforma de ml para litro? Dividindo por 1000. Então eu vou pegar esses 200, vou dividir por 1000 e vou obter 0,2 litros. Eu vou utilizar 0,2 e não 200. Ok? Vamos continuar a questão. Isso implica dizer que a concentração é de 4 igual a massa do soluto, eu vou saber quanto é depois que evaporar, e o volume é de 0,2 litros. Regrinha de 3, produto do meio pelo produto dos extremos, o famoso cruz-credo. Olha aí, M1 vezes 1 dá M1 igual a 4 que multiplica 0,2. Vamos fazer aqui do ladinho. 4 vezes 0,2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes nada. 4 vezes nada é nada. 1 vírgula. Então eu vou ter a massa do meu soluto de 0,8 gramas. E aí com isso nós resolvemos a nossa segunda questãozinha. Tranquilo, turma? Então lembre, concentração comum é uma razão estabelecida entre a massa do soluto pelo volume. E aí você tem que lembrar, a massa vem em gramas e o volume vem em litros. Se você lembrar desse detalhe, você não vai errar as questões. Belezinha? Vamos para a nossa terceira questão? Vamos lá. Terceira questão, uma questãozinha sobre densidade ou densidade absoluta. Turma, esse tipo de concentração, ele é muito parecido com a concentração comum. Só que tem um detalhe aí. A densidade ele vai trazer a massa da solução e não a massa do soluto, como traz a concentração, dividido pelo volume dessa solução. Vamos ver a fórmula? Olha só. A minha densidade nada mais é do que a massa da solução. Observe que não tem índice. Quando tem o índice 1 significa soluto. Quando não tem índice significa solução. Se for o índice 2, nós temos aí o solvente. Então índice 1 soluto, índice 2 solvente, e se não tiver índice é o soluto mais o solvente, ou seja, é a solução. Vamos lá.
a massa da minha solução dividida pelo volume também da minha solução. Volume também da minha solução. Professor, quando é que é utilizado a densidade ou densidade absoluta? Turma, principalmente quando nós temos substâncias immiscíveis umas nas outras. O que significa substâncias immiscíveis? São aquelas que não se misturam. Olha um exemplo simples, água e óleo. Se você pegar água e jogar um pouco de óleo, eles vão se misturar? Não. O óleo vai ficar na parte superior do recipiente, enquanto que a água vai ficar na parte inferior do recipiente. Tá? Outra coisa que você tem que lembrar da densidade. A densidade da água, ela sempre vai ser igual a 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml, porque centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Tranquilo? Não esqueçam desse detalhe. Vamos responder a nossa questãozinha? Vamos para cá. A massa em gramas de 200 ml de uma solução aquosa. Então ele me deu o volume. Quais foram os dados? Ele me deu o volume que foi de 320 ml da solução. Ele quer saber a massa em gramas. A massa em gramas da solução de hidróxido de sódio. No material de vocês está escrito aí hidróxido de sódio. Eu botei o símbolo, tá? Com densidade de 1,6, densidade 1,60 grama por ml. E aí com esses valores aqui eu vou obter a minha densidade. Aliás, ele quer a massa da solução. Quem é a minha densidade? 1,6 igual. Quem é a massa da minha solução? É o que eu quero saber. Quem é o meu volume? Ele trouxe na questão, que é de 320. Então, a massa da solução eu vou encontrar e o volume é de 320. Produto do meio pelo produto dos extremos, regrinha do cruz credo. Massa da solução vezes 1 da massa da solução, 1,6 que multiplica 320. Vamos fazer isso aí do lado? Olha só, 320 e multiplica 1,6. C vezes nada é nada, C vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. 1 vezes nada é nada, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3. 0, 2 e 0 dá 2, 9, 10, 11, RAI 1, 5. Tem uma vírgula aqui após, uma vírgula aqui, então deu 512. Então, a massa da minha solução vai ser de 512 gramas. E aí, com isso, eu resolvo a nossa terceira questãozinha. Eu vou sair agora da frente, vou deixar vocês copiar um pouquinho e nós voltamos para responder a nossa quarta questão. Arrocha, o truque aí, menino. Aí, cambada, já deu tempo de copiar, vamos voltar para a nossa quarta questãozinha. Então, turma, olha só, a nossa quarta questão é uma questão que fala sobre título em massa. Vou dar uma explicadazinha para vocês sobre título, para que não haja nenhuma dúvida, beleza? Então vejamos, o título, turma, nada mais é do que um tipo de concentração que traz a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Veja só, o título em massa, representado pela letra T, nada mais é do que a massa do soluto dividido pela massa da solução. Anota aí. O título é uma relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Só que tem um detalhe. O título, eu pego a massa do soluto. Quem é a minha massa da solução? Lembra lá? A massa da solução vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. É o M1 mais o M2. Então, com essa formulazinha, dá para mim encontrar o título em massa de uma determinada substância.
Ou então, dá para eu encontrar a massa do soluto ou a massa do solvente. Beleza? Vamos para cá. Se eu quero a porcentagem em massa, o que eu faço? Eu quero agora a porcentagem em massa. Então, a minha porcentagem do soluto é 100 vezes o título. Então, eu pego o título que eu encontrei, multiplico por 100 e encontro a porcentagem. Beleza? Com essa informação, dá para nós respondermos a nossa quarta questão. Vamos lá. Qual a massa de água existente? Turma, massa de água. A massa da água é a massa do solvente. É isso aí, a massa do solvente. Então vamos tirar os dados. Ele primeiro perguntou qual é a massa do solvente, a massa de água, existente em 600 gramas de uma solução. Oxe, é o meu M, é 600 gramas. De uma solução aquosa de brometo de potássio com título igual a 0,25. Turma, título é uma grandeza adimensional. O que significa dizer que ele é uma grandeza adimensional? É que não existe unidade. Por que não existe unidade, professor? Porque é massa em cima por massa embaixo, então um cancela o outro. Então não existe unidade em título, compreenderam? Então vamos para cá. Eu quero saber a massa do solvente. Então, o título vai ser igual à massa do soluto sobre a massa da solução. Ele me deu a massa da solução. Me deu o título também. Quanto é meu título? 0,25. A massa do soluto ele não me deu. Então, eu vou ter que encontrar essa massa do soluto. Mas ele me deu a massa da solução. O M, que é quanto? 600. Eu vou resolver isso aqui. Produto do meio pelo produto dos extremos. M1 vezes 1 dá M1 igual a 0,25 que multiplica 600. Vamos fazer isso aqui? Eu tenho 600 que multiplica 0,25. 5 vezes nada é nada, 5 vezes nada é nada, 6 vezes 5, 30. 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2 nada é nada, 6 vezes 2, 12. Né? 0, 0, 0, 5, 1, 1, 2, 1, 2. Então vai dar quanto? A massa do meu soluto deu 150 gramas. Só que tem um detalhe, turma. Tem um detalhe. Que detalhe é esse, professor? Ele não quer, não é o M1. Ele quer o M2. Professor, ele quer o M2. Ele não quer o M1. Nós encontramos o M1. Como é que eu faço para encontrar o M2? Lembra que a massa da solução, a massa da solução é quem? O M1 mais o M2. Então eu sei qual é a massa da solução que ele deu na questão, que é 600. Eu encontrei o M1, que é 150. Agora eu vou encontrar o meu M2. Então fica 600, 150 está positivo daquele lado, ele volta para cá negativo. É isso aí. Ele volta negativo, 150. Igual ao M2. Então, 600 menos 150 dá 450. Então, meu M2 vai ser igual a 450 gramas. Então, essa daqui é a nossa resposta. Ok? É a nossa resposta. Note que ele não queria a massa do soluto, mas na fórmula, a possibilidade que eu tinha era de encontrar essa massa do soluto. Eu encontrei a massa do soluto, dividi pela massa, diminuí da massa da solução e encontrei a minha resposta, que foi de 450. Turma, eu espero ter ajudado vocês. Eu sei que o vídeo ele ainda não está com a qualidade boa, porque eu estou fazendo só.
mas aos poucos vou encontrando novas formas e novos artifícios para poder dar uma boa aula para vocês, tá bom? Deixe lá nos comentários, dê uma curtidazinha lá e comente: professor, eu gostaria que melhorasse isso, aquilo, que nós estamos aqui para tentar ajudar vocês. Vou sair da frente para vocês copiarem o restante da questão e até uma próxima aula.